Olá pessoal, nesse exercício nós temos 3 cargas pontiformes, 3 cargas de tamanho desprezível, fixas nos vértices de um triângulo equilátero. Em um determinado momento, uma quarta carga vai ser colocada aqui no baricentro desse triângulo e quando ela é abandonada, ela vai adquirir uma aceleração na mesma direção dessa altura H1, no sentido de A para M, ou seja, na vertical aqui para baixo, no nosso desenho. E o exercício quer que a gente encontre o valor da carga QA para que isso aconteça. Ele trouxe para a gente os valores das cargas B e C e da carga que é colocada no baricentro. Então, pessoal, eu dividi esse exercício em algumas etapas para ficar melhor da gente entender, para não fazer tudo em um único desenho. Nós temos aqui, a primeira análise que nós vamos fazer vai ser a parte da geometria desse problema. A gente vai entender alguns dados importantes da geometria. Esse ponto G, que eu chamei de G, seria o baricentro do triângulo, e o baricentro ele é o encontro das medianas. O que é uma mediana? Ela é uma linha que sai do vértice, um dos vértices aqui do triângulo, por exemplo, o vértice B, e vai até o ponto médio do lado oposto. Aqui eu tenho outra mediana, saindo do vértice C e indo do ponto médio do lado oposto. Aqui, outra mediana, saindo do ponto A e indo até o ponto M. Aonde essas medianas se encontram, nós temos aqui o baricentro. E a propriedade importante aqui para o exercício sobre o baricentro é que ele divide a mediana em 2 segmentos proporcionais 2 para 1. Como assim, né? Se eu pego uma fita métrica e meço essa distância do vértice até o baricentro, essa distância vai ser o dobro da distância do baricentro até o ponto médio. Aqui vai ser x. Se em cima é 2x, embaixo é x. Todas essas distâncias aqui, pensando nas outras medianas, vão ter exatamente os mesmos valores pelo fato do triângulo ser um triângulo equilátero. Então, 2x aqui também e x. Saio do vértice, vou até o baricentro, tenho o dobro do baricentro até o ponto médio. E como esse triângulo é equilátero, as medianas acabam se coincidindo também com as alturas. Então, eu posso falar que essa altura H1 tem o mesmo tamanho dessa mediana AM. Então, eu posso falar que 2x mais x é igual a 45. Então, 3x é 45. X é igual a 15 centímetros. Já descobrimos o valor de x. Sabendo esse valor de x, nós podemos concluir que as distâncias das cargas, de qualquer uma das cargas até a carga central, até a carga que está aqui no baricentro, vai ser o dobro de x, é 30 centímetros. Essa distância aqui nós vamos chamar de d, 30 centímetros aqui, aqui também vale 30 centímetros, e aqui em cima também nós temos 2x, 30 centímetros. Essas distâncias vão ser importantes na hora de a gente definir os valores das forças trocadas entre as cargas. Outra parte, ainda pensando na geometria desse desenho, como esse triângulo é equilátero, todos os ângulos internos aqui dele valem 60 graus, todos os ângulos valem 60, e a mediana, ela também se comporta como se fosse a bissetriz desses ângulos de 60 graus. Aqui tudo é 60 graus, então esse anglinho aqui eu posso falar que é 30. 30 graus aqui, 30 graus aqui também. E olhando só para esse triângulo aqui de baixo, esse triângulo formado aqui com as cargas B e C, esse triângulo todo, se eu tenho 30 graus e 30 graus aqui, eu já tenho 60 graus. Em um triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180. Esse anglinho aqui vale 120 graus. Esses ângulos vão ser importantes também nos nossos cálculos. Agora, a próxima etapa seria a gente verificar as forças que essa carga central está trocando com as cargas fixas.
Então, eu já desenhei aqui as forças que as cargas B e C estão fazendo na carga que está no baricentro. Essas forças vão ser forças atrativas pelo fato delas terem sinais opostos. O exercício trouxe os sinais das cargas. E o valor dessa força, dessas duas forças, vão ser exatamente o mesmo, vão ser valores iguais, porque essas cargas envolvidas têm o mesmo módulo, a carga B e C tem o mesmo módulo, e a carga central que está no baricentro também tem o mesmo valor, e a distância D aqui é a mesma. Como assim, né? Se nós fôssemos calcular, por exemplo, a força que a carga B está fazendo na carga que está no baricentro, quero calcular essa força F aqui. Eu iria utilizar a lei de Coulomb, né? Com a lei de Coulomb eu consigo definir a força elétrica entre cargas pontiformes. Eu tenho a constante eletrostática do meio que separa essas cargas, que é 9 vezes 10 a nona. Nós temos aqui a carga, como a gente está pensando na força entre B e a carga do baricentro. Eu vou pegar a carga da B, que é 2 microcoulombs, preciso deixar em coulombs, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa outra aqui também, 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, eu pegaria a carga da B vezes a carga que está no meio. Então, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6. E vou dividir pela distância que separa elas ao quadrado. Essa distância nós já definimos aqui em cima, vale 30 centímetros. Porém, essa distância precisa estar no sistema internacional. Eu preciso passar para metros. Vou dividir por 100, vai dar 0,3 metros. E como todos os números ali embaixo estão em notação científica, eu vou colocar esse número com potência de 10. 3 vezes 10 a menos 1. Então vai ficar aqui embaixo 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, fazendo essa continha, vai ficar 9 vezes 2. O 9 eu não vou multiplicar porque ele vai ser cancelado com 3 ao quadrado embaixo. A potência de 10 vai ficar, somando os expoentes aqui em cima, 9 com menos 6 vai dar 10 a terceira, com menos 6 vai ficar 10 a menos 3, dividido aqui, embaixo eu elevo tudo ao quadrado, vai ficar 9 vezes 10 a menos 2. Cancelo o 9 que está em cima com o 9 de baixo, vou passar esse 10 a menos 2 para cima, trocando o sinal do expoente, vai ficar 2 vezes 10 a menos 1, ou 0,2 newtons. Essa força trocada entre as cargas B e a carga que está no baricentro. Agora, se nós fôssemos calcular a força trocada entre C e a carga do baricentro, os valores que nós iríamos substituir seriam exatamente os mesmos. As cargas são iguais e as distâncias são iguais. Então, o resultado também daria 0,2. Essas duas forças, por isso que eu coloquei o mesmo nome, chamei de força F essas duas forças. Agora, nós precisamos olhar a resultante entre essas duas forças. Como a questão já disse para a gente o sentido da aceleração, nós sabemos que a resultante total desse problema, a força resultante total que a carga no baricentro vai sofrer, é uma força resultante nessa direção, na vertical e para baixo. Então, eu preciso definir o efeito total, o efeito que todas as forças causam na carga do baricentro. Como nós já descobrimos essas duas forças, nós vamos desenhar, vamos representar a força resultante que elas causam aqui na carga central. Eu faço aqui a regrinha do paralelogramo, traço um pontilhadinho paralelo a uma força, outro pontilhado paralelo a outra força, e aonde cruza esses pontilhados, eu tenho a força resultante entre essas duas. Essa daqui seria a força resultante que a carga B e C estão produzindo na carga que está no baricentro. Então, tenho aqui essa força resultante
para baixo. Como que eu sei, né, exatamente que está para baixo? Por mais que a gente tenha feito aqui o paralelogramo certinho, eu sei que essa força realmente vai ter que estar para baixo, bem na bissetriz desse ângulo aqui, porque esses dois vetores têm a mesma intensidade. Sempre que eu tenho dois vetores com o mesmo módulo, a resultante tem que estar na bissetriz do ângulo que os dois estão formando. Então, esse ângulo que eles formam, nós já descobrimos aqui em cima, que vale 120 graus, seria esse ângulo aqui de 120 graus. Vou colocar aqui. E para definir o valor dessa força resultante, nós poderíamos usar a regra do paralelogramo. Força resultante que B e C vão causar na carga do baricentro vai ser o valor das forças, que é F ao quadrado mais F ao quadrado, mais 2 vezes F vezes F. Essa expressão lembra muito a lei dos cossenos, porém aqui o sinal é positivo, vezes o cosseno de 120. E pessoal, aqui tem um detalhe que faria a gente ganhar um tempo precioso, né? Pensando no vestibular, a gente ganharia um tempo precioso. Toda vez que você tem dois vetores de mesmo módulo, dois vetores com o mesmo valor, e o ângulo formado entre eles é 120 graus, o valor da resultante vai ter que ser exatamente o mesmo valor das forças que formam ele. Vai valer, essa força resultante para baixo aqui, seria de 0,2 newtons. Eu poderia afirmar já isso logo de cara, sem precisar fazer essa conta aqui da regra do paralelogramo. Ah, mas por que isso, né? Qual que é o motivo disso? Se a gente substituir aqui o cosseno de 120, que é menos meio, nesse cálculo, olha o que iria acontecer. A força resultante que B e C vão produzir na carga que está no baricentro vai ficar 2F quadrado, aí menos meio vezes esse 2 vai ficar menos 1, F vezes F, F ao quadrado. 2F quadrado menos F ao quadrado, isso daqui vai dar F ao quadrado. Então, essa força resultante é igual a F ao quadrado. Então, a força resultante em B e C tiraria a raiz de F ao quadrado, daria a própria força F. Então, se a gente lembra disso, na hora de fazer a questão, o caminho seria encurtado um pouco, né? A gente teria um pouco mais de facilidade na hora de analisar o problema. Então, a força F vale 0,2 newtons para baixo, e nós sabemos que a resultante, essa resultante que eu desenhei aqui, seria a resultante final, é o efeito de todas as forças na carga Q que está no baricentro, ou seja, ainda tem, para a gente verificar, a influência que a carga A gera na carga do baricentro. A gente precisa pensar nela. Mas como nós não sabemos o sinal dessa carga, a gente ainda não pode afirmar para onde vai estar a força que a A faz na carga central. E para isso, nós vamos calcular essa força resultante utilizando a segunda lei de Newton. Força resultante é o produto massa vezes aceleração. A massa dessa carga é 1 grama, que precisa estar em quilogramas. Eu preciso dividir por 1000. Dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Então, seria 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ou somente 10 elevado a menos 3. E a aceleração ele deu que é 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a força resultante que as três cargas estão produzindo na carga que está no baricentro é 5 vezes 10 a menos 1, ou 0,5 newtons. Nós temos uma força de 0,5 newtons na vertical e para baixo. A força resultante sempre tem o mesmo sentido da aceleração. Força resultante, 0,5 newtons. Então, notem o seguinte. Pensando somente no efeito que as cargas B e C produziram na carga do baricentro, nós já temos uma força para baixo de 0,2.
Como a resultante tem que continuar sendo para baixo e valer 0,5, a força que a carga A faz na carga do baricentro só pode ser uma força para baixo. Só pode ser mais uma força para baixo. Aqui eu não quis poluir muito o desenho, mas nós vamos ter aqui que poluir um pouquinho. A força que a A faz na carga central vai ser uma força para baixo também. Por quê? Como a B e a C já estão produzindo 0,2 newtons para baixo, para completar os 0,5 newtons, eu preciso de mais uma força para baixo. Então, nós poderíamos escrever aqui que a força resultante, que é 0,5 newtons, é a soma das duas forças FA mais a força F que nós descobrimos. Como são vetores em sentidos opostos, eles vão estar se somando, né? Eles precisariam estar se somando para a resultante da 0,5 newton. 0,5, a força FA nós queremos, e a força F vale 0,2. Então, a força que a A vai estar fazendo na carga central é 0,3 newtons. Então, só recapitulando aqui, pessoal, nós sabíamos já essa força para baixo de 0,2 newtons e sabíamos pela segunda lei de Newton que a resultante teria que dar para baixo e valer 0,5. Então, só essa força para baixo não era suficiente. Eu precisava de mais forças para baixo para poder dar um total de 0,5. Então, a força FA é o que está faltando para dar 0,5, que seria 0,3 newtons. 0,3 newtons, e sabendo o sentido dessa força, nós podemos concluir que a carga QA só pode ser positiva. Por quê? Porque a força FA está fazendo a carga central repelir, tá exercendo uma força de repulsão nela, né? A força que a A faz na carga do baricentro é uma força de repulsão aqui para baixo. Então, só de saber o sinal, nós poderíamos eliminar duas alternativas aqui, a alternativa B e a alternativa E. Agora, para definir o valor da carga QA, nós já sabemos a força que a A faz na carga central. Eu substituo aqui na expressão da lei de Coulomb. A força FA eu já vou colocar em notação científica, ficaria 3 vezes 10 a menos 1 newton, 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1. O K é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga QA eu quero descobrir. E a carga Q, nós estamos calculando a força que a carga A faz na carga do baricentro. Então, a carga que eu vou colocar ali é a carga do baricentro, que é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Dividido pela distância que separa as duas, essa distância também vale Dzinho, que seria 30 centímetros, ou 3 vezes 10 a menos 1 metros ao quadrado. Então, só desenvolvendo a conta agora, nós temos 9 vezes 10 a terceira, vezes a carga QA, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 9 eu posso cancelar. O 10 a menos 2 eu vou jogar ele para cima. Na verdade, nem preciso, eu vou passar ele multiplicando para o outro lado. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3. E esse 10 a terceira vai passar dividindo aqui para o outro lado. 10 a terceira. Isso daqui é a carga QA, o módulo da carga QA. Então, a carga QA vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3. O 10 a terceira eu passo para cima trocando o sinal do expoente. Carga QA é 3 vezes 10. Posso até tirar um módulo porque ela é uma carga positiva. Vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou 3 microcoulombs.
essa daqui seria a resposta do exercício. Ficaríamos aqui então, finalmente, né, com a alternativa A.